Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré nessa terça-feira. Antes de começarmos o estudo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias e guardiões, né? O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu envio vibrações positivas de cura para os enfermos. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Eu peço a paz, né, para todos os países do planeta Terra, né, paz para o Brasil, paz para o presidente Lula, paz para o Trump, paz para os Estados Unidos, paz para os Estados Unidos e Venezuela, né, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para todos. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu tinha comunicado a vocês desde o início, que eu comecei a falar sobre o filme Nosso Lar 3, que eu ia fazer repetição porque o tempo ainda está muito distante, né, para a estreia, então eu ia ficar voltando toda hora, então eu preferi ser repetitivo, porque tem alguns itens que não vai cair, com certeza, e tem outros que eu já tenho certeza que vão cair. Mas mesmo assim eu vou paulatinamente, porque o filme só vai estrear no dia 27 de janeiro ou de fevereiro de 2027. Então tem muita lenha aí pra gente queimar. Então eu vou citar 3 itens. O primeiro item é do casal, né? E esse casal, eu não vou definir ele, mas com certeza vai cair no filme. E eu vou, mais pra frente, não sei quando, eu vou explanar um pouco sobre ele. Se amava, né? Então o pai da moça não queria o romance deles, então eles terminam esse romance e cada um vai seguir a sua vida. Mas como cada um de nós retorna ao mundo espiritual, eles retornaram, né? E lá se encontraram. Outro item é que Jesus envia para ajudar no nosso processo evolutivo a missionários, né? Então, exemplo, o Paulo de Tarso, ele veio na última encarnação como Martinho Lutero, e a Maria Madalena veio como Maria Teresa de Calcutá. Outro item que o André Luiz nos fala da eutanásia, que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso a esse corpo. A eutanásia também mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito. Quem tem o livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Eu estou na 5ª temporada, hein? Estou entrando hoje na 5ª temporada também, né? Nessa terça-feira. A primeira temporada foi o mesmo livro, né? A segunda foi o livro Ramatiz, Evangelho e Livro do Cosmo. E a quarta foi o mesmo livro, né? Que é esse livro aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, leitura,
prece inicial, comunicado, leitura, interpretação da leitura e prece final. Então vamos à leitura. Estou aqui, né, na introdução, né? Então vamos à leitura. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma versão profunda, datando da separação e perpetuou-se constantemente entre os dois povos, que afastavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém, a celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eles não admitiam senão o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, e rejeitava todos os livros que lhe foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus de mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por isso mesmo, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por um único princípio, a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem e eram protestantes daquela época. Encontram-se ainda hoje samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente na Plouze e Jaffa. Eles observam a lei de Moisés com mais rigor que outros judeus e não contraem aliança senão entre eles. Nazarenos, nome dado da antiga lei que aos judeus que faziam voto, seja pela vida, seja por um tempo, de conservar uma pureza perfeita. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência de álcool, e a conservação da sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Este foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que da mesma forma que os ebionitas, dos quais ele adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo e com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Publicanos. Assim se chamava na antiga Roma os cavaleiros arrematantes de taxas públicas, encarregados de recolhimento dos impostos e das rendas das naturezas, seja na própria Roma, seja em outras partes do Império. Eles eram análogos aos arremandantes de impostos gerais do antigo regime da França, e tais como existe ainda certas regiões. Os riscos que eles corriam faziam fechar os olhos sobre as riquezas que frequentemente adquiriam, e que em muitos eram produtos de exceções e de benefícios escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos aqueles que tinham administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, esta palavra se torna em mau sentido para designar financista e agente de negócio pouco. Então vamos entender aqui, ainda continuando aqui os samaritanos, Na segunda-feira nós vimos a introdução sobre os samaritanos. Eles e os judeus, eles tinham assim o Judá é onde aparecem os judeus, É a tribo Judá.
E os samaritanos, eles tinham divergência com essa tribo que eram os judeus, de Judá, por isso que falam os judeus. E eles, para não irem até Jerusalém, eles faziam sua festa religiosa. Então, eles só acreditavam no Pentateuco. Que Pentateuco? São os 5 livros lá de Moisés. Só naquilo. E já os judeus, eles eram ortodoxos e acreditavam em outros tipos de leitura. E eles não, eles tinham divergências, eles brigavam muito, né? Se encontra até hoje, né, os samaritanos, que, né, tem uma ligação lá com a Palestina. E até hoje eles brigam. E nós temos os nazarenos. É uma antiga lei de judeus que faziam voto, né, seja pela vida e por um tempo. Então eles conservavam a pureza perfeita e faziam castidade, abstinência de álcool e a conservação da sua cabeleira. Ele cita aqui três exemplos: Sansão, Samuel e João Batista. Eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram o nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Por isso tem o nome nazareno, que isso ficou até o 4º século. Então, era fácil de encontrar um nazareno, igual Jesus. Então, cabeludo, barbudo, com aquele roupão, e eles tinham aqui, abaixo do umbigo, tinha um cordão. Então, todos eles andavam assim. Então, quando viu um grupo assim, aquele lá é o nazareno, são os nazarenos. Então, era a forma de entender. E aí, nós temos que ver, agora são os publicanos. Esses publicanos se chamavam na antiga Roma, que eram cobradores de impostos, né? Investidores, né? Vivendo com corrupção. E vem também daqueles publicanos lá da França também. E aí, mais para frente, a gente vai entender por que a revolta dos publicanos, dos judeus contra os publicanos, né? Então é isso aí. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo foi atingido, ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.